Está começando mais um episódio do Buzzcast. Hoje é o 8º episódio e nós vamos falar sobre empreendedorismo. Já tivemos um episódio aqui que nós abordamos esse assunto, mas hoje eu tenho uma convidada muito especial e a gente vai abordar sobre esse tema e trazer também algumas curiosidades pessoais. É a Gabriela Manzoni Minoso. Isso? Isso aí. A Gabriela é formada em farmácia, mas acabou optando por seguir os passos dos pais, que é a área do empreendedorismo. Seja bem-vinda. Oi, Lu, obrigada. É um prazer e uma honra aí estar falando contigo. Uma responsabilidade, na verdade, né? Mas vamos lá. Eu que agradeço você ter vindo. Foi bem difícil a gente conseguir, né? Sempre Agendas. uma correria, Mas hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante, né? E eu já vou começar te perguntando como é que tu decidiu ir para o empreendedorismo? Qual foi o momento, assim, que ou virou a chave ou que tu falou, opa, eu quero seguir isso e não atuar na minha área? Bom, na verdade, eu não decidi, né? Decidiram por mim. Eu fui criada nesse meio de onde se é dono do próprio negócio e das próprias ações. Eu acabei indo para a área da saúde por uma paixão pessoal que eu tinha e minha família me apoiou por muito tempo. Eu trabalhei 3 anos e meio dentro de um hospital de responsável pelo centro cirúrgico e vivi uma rotina muito pesada, muito sobrecarregada, que era muito questionada por todo mundo em por que eu estava passando por tudo aquilo, né? Uhum. Sendo que eu tinha milhões de outras oportunidades. Então, nesse meio tempo, eu comecei a despertar para algumas outras áreas e comecei a fazer um MBA em gestão empresarial na FGV, legal, conciliando com o hospital. Só que aí virou a chave, né? Eu comecei a tentar trazer para a instituição que eu trabalhava coisas novas, iniciativas novas, pensamentos novos, e era só não, isso não dá, isso não cabe, não tem como. E aquilo foi meio me saturando e eu mesmo assim eu não desistia e acabou ficando insustentável. Aí, num momento pontual de uma situação dentro do hospital, eu falei, não dá mais. Vim para casa para espairecer, fiquei um final de semana em casa. Na segunda-feira fui para o escritório para fazer algum favor, alguma gentileza para minhas chefias. E desde lá nunca mais saí. Já vai fazer 7 anos que eu estou aqui nesse mundo aí de viver o próprio negócio. Empreender. Quando se trabalha com carteira assinada, que tu é empregado, tu tem responsabilidades e tu tens desafios, né? Mas digamos assim que as coisas não dependem exclusivamente de você. Que tipo de desafio tu tá percebendo e tu teve já e que tu precisou superar? Como é que tá sendo essa tua jornada assim como empreendedora? A real é que, para mim, trabalhar como funcionária foi uma escola, né? Uhum. Eu acho que talvez a minha maior escola, além do MBA, que eu indico para todo mundo, foi um dia estar do outro lado. Porque hoje eu consigo ver as demandas, eu já vivi as demandas que eu escuto das minhas equipes. E eu acho que o desafio maior, não, na verdade eu não tenho dúvidas, são as pessoas, né? Porque os teus colaboradores são pessoas, tu é uma pessoa, os teus clientes são pessoas. Então, é esse manejo diário de todas esses P's que fazem parte da gestão do dia a dia, que são o principal desafio. Porque simplesmente não tem uma fórmula. Tu pode pensar em milhões de estratégias e sempre vai chegar em algum momento que tu vai ter que repensar, refazer, retomar. Então, tudo que envolve esse ciclo, que são pessoas que consomem, pessoas que te fornecem, pessoas que te auxiliam, para mim, sem dúvida, é o maior desafio. Aí, aliado ao país que a gente vive, às cargas tributárias, que eu também vejo como um desafio bem... uma coisa que não depende da gente, né? Tu sabe que quando tu entra nesse mundo do empreendedorismo, tu vai ter que passar por isso. E muitas coisas tu só descobre no decorrer das atividades da tua empresa. Eu pontuo esses 2 pontos principais como desafios do meu dia a dia hoje. Manejar as pessoas que estão envolvidas no meu negócio como um todo
e manejar esses fatores que não dependem diretamente da tua empresa, os fatores do ambiente, digamos assim, que vão determinar ou o teu sucesso, ou o teu fracasso, ou as tuas... como é que eu posso dizer? Ou, assim, as decisões que tu vai ter que tomar no decorrer desse processo todo. Eu acho que a questão da gestão de pessoas talvez seja o desafio maior ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque quando tu é gestor, e no teu caso, hoje tu atua em alguns ramos, né? Tu atua na parte de serviços, entretenimento, né? A parte esportiva também. Tu tem faixas etárias assim que são diferentes, né? Então a parte da gestão também muda. Tu tem lá pessoas trabalhando com 40, 50 anos, mas tu tem pessoas com 20 anos. E isso também é um desafio grande, né? Como é que tu faz para manter elas engajadas no dia a dia? Eu acho que o principal, o fator mais pontual é respeito. Tu tem que respeitar a forma de agir de uma pessoa que trabalha comigo que tem 60 anos, que tem, digamos, no mercado de postos, tem infinitamente mais tempo que eu, e ao mesmo tempo tu tem que respeitar a maneira como uma pessoa de 18 anos que entrou na tua empresa agora vai ouvir, vai aprender, vai se comportar. Eu amo gerir pessoas, e é uma coisa que eu aprendi no hospital e eu trouxe para minha vida. Eu acho desafiador, mas eu acho que dá muito retorno quando tu consegue, assim. A minha política sempre é dar liberdade. Eu prefiro que eles me falem tudo o que está acontecendo. Eu prefiro que eles possam ter acesso a mim em todo o tempo. E dessa maneira eu poder ouvir e interpretar as demandas, porque... Ao mesmo tempo, quando eu cheguei, a equipe dos postos, principalmente, que é a empresa mais antiga que a gente tem na nossa família, tinha pessoas que tinham 30, 40 anos de postos e eu estava chegando sem saber nada. Como que eu vou chegar com um olhar de chefe para cima de uma pessoa que tem muito mais a me ensinar do que aprender comigo naquele ramo, naquele sentido? Então, eu baixei a guarda e me coloquei na mesma posição que eles e procurei que eles me ensinassem. Trazer as coisas que eu podia trazer para eles, dessa questão de gerir, uma coisa que é um desafio que a gente ouve muito nas companhias, é tu fazer as pessoas terem o olhar do dono, né? Porque tu tem funcionários que chegam, fazem as 8 horas de trabalho e vão embora. E tu tem pessoas que chegam e colocam aquele crachá e elas são tu naquele momento, assim. Elas são a Gabriela lá, elas fazem tudo para dar certo, elas se preocupam com as pessoas que estão envolvidas. Então, esse tipo de desenvolver liderança, desenvolver esse olhar é um desafio, mas quando tu consegue, ele tem um efeito dentro da equipe, assim, que é fantástico, é maravilhoso. E eu acho que esse que é o benefício de tu trabalhar com pessoas, porque tu vê o retorno quando dá certo, sabe? Óbvio que tem vários esforços que acabam se tornando inúteis, digamos assim, mas tem muitas coisas que se tornam positivas. E tem um fator, alguma coisa tu sempre deixa de bom para elas, né? Por mais que a pessoa não se adapte à tua equipe e não consiga se ajustar, ela sempre leva alguma coisa, assim como ela sempre deixa alguma coisa de bom para ti, né? Então eu acho que essa é a ideia da gestão das pessoas, a principal é isso, é sempre uma troca, né? Nunca é uma via de uma mão única, assim. E nem pode ser, né? Quando tu fala de pessoas, não tem nem como, porque eu acho que fica um clima e uma situação... insustentável, na verdade, exato. né? E tu comentou que quando tu chegou, tinham pessoas já muito mais tempo do que você, né? Em algum momento, dentro dessa parte como gestora, tu viveu alguma situação ou vive alguma situação que, por ser mulher, acaba, digamos assim, tem um olhar diferente? Tu já percebeu isso? Tu já viveu isso? E como que tu lidou com isso? Você viveu? Assim, existe um olhar diferente, mas eu acho que o que determina é como isso te afeta, não como isso está acontecendo no contexto. Eu nunca me deixei me levar. Eu acho que eu fui criada num ambiente onde na minha casa nunca existiu machismo, entendeu? Os meus irmãos e eu sempre tivemos as mesmas oportunidades, sempre tivemos acesso às mesmas coisas. O meu pai nunca me disse que
tinham caminhos que eu não poderia seguir. E eu acho que isso foi uma coisa que entrou na minha cabeça e eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo de, no hospital, sofrer algum preconceito, sofrer alguma uma opinião distorcida ou ver alguma atitude de uma maneira diferente. Depois eu entrei no mundo dos postos, que é masculino, e eu nunca sofri nada de diferente. Óbvio que tu vai chegar numa reunião de gestão de revenda, a cada 50 homens, tu é a única mulher. Mas isso é uma coisa que se torna um problema pra ti se tu quiser. E pra mim nunca foi, entendeu? Eu sabia o que eu tava fazendo lá, eu sabia o motivo pelo qual eu estava lá. Eu sempre tive a minha mãe também, que viveu essa mesmo mundo. A minha mãe foi presidente de centro empresarial, de feira. E como meu pai diz, eu era o primeiro damo em tudo que eu ia. Ela ia pras reuniões e eu ia pras compras com as mulheres. Então, pra mim, isso lá na minha casa... Eu acho que tem um fator muito positivo do ambiente que tu se desenvolve, que tu cria a tua personalidade, sabe? E eu tive um benefício absurdo de viver nesse mundo onde lá eu nunca vi diferença. E desde o primeiro dia, quando eu entrei na empresa... sem precisar impor esse respeito, ele já existia, sabe? Óbvio que quando tu chega, tu já é filha do dono e não sei o quê, já tem... Não vamos dizer que não exista, né? Um respeito meio que obrigatório, mas eu acho que com o meu jeito de levar as coisas, eu consegui fazer com que isso não fosse uma obrigação e se tornasse corriqueiro, assim. A Gabriela vai estar e ela... Para mim nunca fez diferença, então eu acho que o machismo existe por parte das mulheres, um fator que para mim é clássico e eu não é uma opinião que eu não, vivendo tudo isso, eu nunca mudei, e ele se manifesta em ti. Se tu vive o machismo, ele vai existir, mas se aquilo para ti não se torna uma verdade absoluta, eu te digo, para mim esse termo nem existe na minha vida, assim. Eu acho que as mulheres estão cada vez mais fortes e mais soberanas e donas das opiniões e das responsabilidades. E no momento que isso parar de ser um tópico ou um fator de diferença, eu acho que essa palavra vai deixar de existir, pelo menos no que depender de mim. Então, eu acho que o mundo é dinâmico e tem espaço para todo mundo. Não vejo isso. Isso nunca... A tua pergunta foi, isso te afetou? Não, nunca me afetou. Eu acho que quando a gente sabe o que tu faz ali, o que tu quer, né? O teu porquê, eu sempre gosto de falar isso. Qual é o teu porquê? Dificilmente alguma coisa externa vai te afetar. Exatamente. Né? Exatamente. Eu trabalhei durante muitos anos no futebol. E o futebol, ele é 100% homem, né? Tu tem lá as senhoras que fazem a alimentação dos jogadores e ponto. Tu não tem mais ninguém de mulher lá dentro, né? Então, eu sempre permeei a parte da gestão em si, e muitas vezes até do vestiário, a única mulher. E, obviamente, existia, né? Mas eu nunca me deixei ser atingida por aquilo, ou por um olhar, ou por um comentário, porque... Eu sempre pensei, eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei o que eu quero para mim. Então, isso não vai me afetar. Não é porque alguém está dizendo que, porque eu sou mulher e estou no meio de um monte de homem, que vai mudar o porquê que eu vim para cá. Exatamente. Né? Então, isso, pelo contrário, sempre foi até, muitas vezes, algo que me impulsionava para eu querer mais, fazer mais e dar o meu melhor. Né? E eu vejo dessa mesma maneira, assim. Tanto que na revenda... As mulheres, quando elas se encontram, elas são muito melhores. Elas se tornam muito melhores, elas se tornam muito mais fortes. Esse ano a gente participou da convenção da Petrobras e eu conheci uma mulher que me inspira desde aquele dia, assim. Ela é sozinha, ela tem um posto gigante e ela vende muito e ela é respeitadíssima na companhia, assim. Todo mundo conhece ela e quem não conhece quer conhecer. E eu internalizei aquela pessoa e ela é um alto astral, um espírito bom, assim. E aí eu até falei com ela, eu disse, como é que sempre foi pra ti? Ela da mesma maneira que é pra ti. Tu tá se sentindo mal aqui? Tu tem alguma coisa que tá te incomodando? Eu falei, não. E ela, pra mim é assim desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. Eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço, eu amo o meu negócio. E é isso. E é bem isso, ela sabia o motivo pelo qual ela estava lá, o motivo pelo qual ela tinha todo aquele prestígio,
dentro da companhia, dentro da revenda como um todo, e para que tu vai te preocupar, entendeu? Se tu não tá lá por nada que não seja merecimento teu. Então, para mim é isso aí. A gente vai estar no lugar que tu merece, que é para ti estar, independente desses fatores externos aí que venham. A gente sabe que tem desafios, né? Claro, tem desafios. Com certeza. A gente sabe, por exemplo, grandes corporações, salários que são diferentes, enfim, existe isso, né? A gente não está aqui falando que não existe, tem, com certeza. Mas eu falo mais pela minha realidade. Né? Por aquilo que a gente vive, né? Exatamente. Ou que a gente viveu, ou que a gente vive sobre o nosso olhar, que é o olhar de que, naquele momento, aquilo que a gente estava vivendo, né? No meu caso, não me afetou. Porque eu sabia o que eu estava fazendo e o que eu queria, da mesma forma você, né? Acredito que a gente saber quem a gente é e o nosso porquê, é difícil algo parar, né? É verdade. E uma coisa também que eu acho que é válido é aproveitar que agora as mulheres ocuparam posições de expressão e fazer com que essas heranças antigas não perdurem. Por exemplo, dentro da nossa empresa, não existe diferenciação de salário, independente do cargo que tu ocupe. Não existe diferenciação em relação a privilégio, em relação à escala. A gente apoia que as licenças maternidade, apoia tudo que diz respeito à fisiologia, às necessidades das mulheres, mas de uma maneira que aquilo seja natural e não se torne um problema dentro da empresa, não se torne um fator que acabe dificultando, sabe, os processos. Muito pelo contrário, a gente tenta fazer com que isso seja cada vez mais normal e não mais um motivo de discussão ou de coisa. E eu acho que essa é a nossa posição, tanto tu na posição que tu estás, a posição que eu ocupo, de tornar essa rotina rotineira mesmo, assim, e não mais uma situação atípica, sabe? As mulheres são fortes, né? As mulheres são capazes. Eu sempre gosto de falar, até recentemente eu fiz uma postagem comentando, e obviamente não só as mulheres, no contexto geral mesmo, todo mundo. Se a gente quer alguma coisa, estuda, né? Corre atrás, não se dá por vencido. Talvez o primeiro não, ele vai chegar, e isso tem que nos fortalecer, né? Para a gente poder ir subindo degraus cada vez mais e chegar onde de fato a gente quer. Todo mundo, o sol nasce para todos, né? Então todo mundo tem uma oportunidade. Só basta aproveitar, querer se desenvolver e ir atrás, né? É isso aí. E me fala, quantos negócios hoje tu gerencia? Tu comentou dos postos, tem o Fest também, né? Que é entretenimento, tem o Eixo agora. A minha família, digamos assim, que é de onde a raiz dos nossos negócios, ela atua em 5 áreas principais, né? O meu pai que trabalha com agronegócio, a minha mãe que tem um negócio familiar também de uma loja extremamente tradicional de móveis, decoração e tudo mais. E aí eu entro efetivamente na rede de postos, que a gente construiu aí no longo desses anos, a Fest, que é minha filha, e o Eixo agora, que é o caçula da família, que é um clube de pádel e esportes de raquete em geral, que chegou aí cheio de prestígio e de coisas boas. Então, hoje as minhas atividades se dividem exclusivamente entre os postos, a Fest e o Eixo, mas eu sempre presto o que é preciso lá, que meu pai precisa de mim e a minha mãe, então eu nunca desvinculo as 2 outras áreas das minhas atividades, porque fazem parte do meu dia a dia também. O Eixo agora recentemente teve o torneio, né? Foi a nossa primeira etapa. Como é que foi? Para mim foi uma realização, né? Porque esse negócio de eventos é uma paixão que eu tenho desde sempre. Público, na verdade, é uma coisa que me fascina. Eu fui frequentadora da noite por muitos anos, então eu sempre gostei desse ambiente festivo, sabe? E quando eu consegui trazer isso para minha realidade, foi uma realização. Como meu pai sempre disse, já gastou tanto dinheiro na noite, né? Vê se tu aprende a ganhar um pouco. E aí eu comecei nesse ramo de entretenimento com o 27 ali, que foi o primeiro negócio que quando eu vim para Santiago a gente assumiu. Aí eu toquei o bar por 4 anos.
4 anos, eu acho. Entre idas e vindas de processos aqui, a gente passou pela pandemia, teve algumas coisinhas que surgiram nesse meio. E aí depois eu comecei as atividades da conveniência ali, que foi também uma surpresa positiva. E depois, agora, por último, que veio o eixo. Aí, eu sempre quis aliar as duas coisas. Aliar o esporte, que é uma coisa que é fantástica, mas ter essa questão do entretenimento, do público reunido, que eu acho também... eu acho que tem uma coisa muito boa quando tu reúne pessoas que têm a mesma ideia, assim, sabe? E o torneio veio só para selar tudo isso que eu sempre imaginei. Foi um evento fantástico, assim. O feedback das pessoas que tiveram no clube foi muito acima do que eu imaginava. Eu fiz tudo da maneira assim mais com maior amor do mundo, mas a gente sempre espera que talvez não vá sair tudo 100%, né? Mas superou todas as expectativas, superou o número de duplas, o número de pessoas que passaram pelo clube, e foi ótimo, foi muito bom. E teve bastante gente de outras cidades e até da Argentina, né? Veio bastante. Até a gente recebeu uma carta de parabenização pela prefeitura aqui pelo mérito de levar o nome do município para outros lugares, sabe? Legal. Em tão pouco tempo, assim. E isso me deixou muito feliz, porque a gente sempre espera que vá dar certo, né? Mas quando efetivamente tu faz, tem o retorno e é reconhecido, isso é muito legal, isso motiva muito a gente a não parar, sabe? Então, esse fim de semana, para mim, ao mesmo tempo que foi muito cansativo, me deu um gás absurdo para fazer coisas novas e trazer coisas novas e levar aí o nome da cidade para infinitos lugares ainda. Legal, parabéns. Obrigada. Mérito nosso, né? Me fala um pouquinho, no meio de tudo isso, assim, como é que tu faz para gerir a tua vida e equilibrar entre o profissional e o pessoal? Essa é a pergunta, né? Como é que tu dá conta de tudo, é verdade? Conta eu de não tudo? dou, né, para começar. Assim, eu sou uma pessoa bem tranquila, eu não tenho filhos, então isso já me possibilita destinar a maior parte do meu tempo para as coisas que dependem só de mim, né? Eu tenho uma rede de apoio gigante dentro das empresas também, eu tenho meus pais que são chave, assim, para que tudo funcione. E isso me dá margem para poder estar em vários lugares ao mesmo tempo também, né? Eu acho que o principal que tu precisa ter antes de assumir responsabilidades desse tamanho é ter pessoas que te ajudem, sabe? Hoje não tem mais como tu viver sozinha no mundo, sabe? Eu sou uma mulher que destino bastante tempo para mim, eu gosto de fazer as coisas que me dão prazer, eu gosto de jogar, eu gosto de ir na academia, eu gosto de encontrar as minhas amigas, eu gosto de sair. Então, se talvez eu não tivesse... Porque, assim, tem um fator, né? As minhas empresas funcionam praticamente 24 horas por dia. Eu escolhi um ramo de negócios que não fecha na sexta e volta na segunda. Então, isso mais ainda me fez com que eu buscasse pessoas para me apoiar, sabe? E eu tive uma sorte imensa na vida de ter encontrado parceiros que me possibilitam estar, às vezes, em outro lugar do mundo e saber que os meus negócios estão bem cuidados, sabe? E eu acho que essa chave me dá muita paz também para poder, às vezes, estar em casa, saber que está tudo acontecendo. Porque esse mundo de empreender, ele tem uma coisa ruim, é que tu não desliga, sabe? Nunca. Só que às vezes o corpo, ele pede, né? Ele pede um descanso, a cabeça pede um descanso. A gente vê aí tantos casos de pessoas que entram naquele burnout de não conseguir desligar. E eu imagino que não precisa de muito para isso acontecer, sabe? Porque a rotina de quem empreende num negócio que é pequeno perto do que está acontecendo no mundo, ela depende muito da gente, da tua cabeça, da tua imaginação, da tua gestão, do teu controle, sabe? Então, eu acho que tu conseguir tirar, destinar funções que ter a certeza que elas vão ser bem executadas para te poder desligar, fazer as tuas coisas,
é essencial, assim. Então, a Gabriela, ela dá conta de quase tudo, mas com muita ajuda de várias pessoas aí que me ajudam. E que bom que tu tem essas pessoas, né? Porque Nossa, se dependesse exclusivamente de você, assim, não daria conta. em todos os ramos, sabe? Tem boas pessoas que me auxiliam nas divulgações, eu tenho boas pessoas que me auxiliam na gerência, tenho amigas maravilhosas que compram as ideias comigo e fazem acontecer. Uma família também que meu Deus, que faz tudo, todos os meus sonhos, as minhas loucuras, as minhas divagações, eles estão junto, vai dar, vamos, tira daqui, coloca ali. Nunca eu escutei, tipo assim, não, Gabriela, aí tu viajou, isso não dá pra fazer e tal. Tanto que eles até têm a mente brilhante da minha casa lá, que é a que mais divaga, que eu acho que é a do meu pai, ela que dá o gás pra gente estar sempre, assim. Lá tem 2 perfis, né? O meu pai, que é a mente brilhante, e a minha mãe, que é a pessoa do controle, da gestão, da administração. Então, eu tive esses 2 lados todo o tempo, assim, para fazer com que as coisas dessem certo. Ou tentassem dar certo. A tua mãe, inclusive, no torneio, estava trabalhando, né? Sim, ela é de uma família de comércio, assim. Eu achei muito legal o avô dela tinha a Gaúcha lá, que é uma das lojas mais tradicionais há muitos anos. Então, como ela dizia, eu nasci atrás do balcão. E ela tem uma coisa que ela não consegue ver alguém atrás do balcão sem ela estar junto, sabe? Então, ela foi essencial aí, pegou todo o tempo comigo. E ela gosta de público, de atendimento, assim, e ela tava, eu acho que praticamente todos os dias todos lá, os né? dias, todos Pelo os menos dias. nas vezes que eu fui, ela sempre tava. Ela pegou parelho. Querida. E em relação à concorrência, como é que é para ti questão do posto, né? A questão... a Fest, eu acho que aqui em Santiago não tem alguma outra coisa parecida, assim. Assim, quando eu cheguei, a concorrência já existia, né? Porque na revenda a gente vive a concorrência desde que o mundo é mundo. É muito difícil tu ter um ambiente que tenha só um posto, né? O que eu acho que mudou? Antes não precisava tu fazer muita coisa que parecia que tinha mercado para todo mundo. E hoje não é assim, né? Hoje tu tem que buscar teu espaço todo dia. Então, eu acho que a concorrência é o que te faz crescer. Porque se não tiver ninguém para fazer a mesma coisa que tu sempre vai achar que tu tá fazendo tudo certo. Né? Então, eu acho que no mundo da revenda, buscar estratégias que te diferenciem é essencial hoje em dia, porque tu vende o mesmo produto. Porque na revenda tem um fator que é diferente de todos os outros mercados, né? Que todo mundo vende o mesmo produto, né? Então, tu precisa buscar outras coisas, porque não tem como tu vender alguma coisa que não seja combustível ali dentro, sabe? Já na Fest, lá no clube, também eu posso diversificar em infinitas possibilidades as demandas que eu vou ter dentro da empresa, né? Mas esse ambiente da concorrência, eu acho que ele te mantém ativo. Ele te mantém buscando. Ele sempre vai ser... No momento que tu souber que tu tem outra pessoa fazendo a mesma coisa que tu nunca vai parar, sabe? E eu acho que tu viver num negócio que tu seja sozinho, ele te dá a paz de saber que quem quiser usufruir daquilo vai ter que consumir de ti. Mas ele acomoda de uma maneira que talvez não vá ser tão benéfica pensando no futuro da tua empresa, assim. Eu nunca me assustei, assim, com concorrências, e já passamos por vários momentos em que a concorrência teve bastante efeito nas nossas empresas, em todos os ramos. Não existe mais, assim, onde tu não consiga chegar, né? Tipo, por exemplo, há uns anos atrás, Santiago era um mercado teoricamente não visado, mas hoje em dia não existe. A área de produção é muito visada aqui, tanto que tem todas as maiores empresas da área de grãos estão aqui. Na área de revenda de postos também, tem grandes redes que já se instalaram aqui. No clube, a gente sempre vai ter concorrência, a região aqui é muito próxima, então tudo que é feito nos outros lugares reflete aqui também, né? E eu acho que na prática esportiva, tu acaba concorrendo com muito mais coisas, assim. Tu concorre, por exemplo, com uma corrida, tu concorre com uma academia, né? Digamos que se a pessoa tem 1 hora do dia para destinar para fazer uma atividade física, olha quantas possibilidades ela tem. E aí que tu entra de fornecer uma experiência que seja
Porque justamente nessa 1 hora a pessoa tem que fazer alguma coisa que dê muito prazer, né? Então tu tem que fornecer estrutura, fornecer um ambiente agradável, proporcionar que aquela 1 hora realmente seja benéfica, tanto para a saúde quanto para a cabeça, para tudo, né? Eu lembro que na época que eu trabalhava com futebol, eu comecei a ler um livro do Kotler, que ele falava justamente sobre isso, assim, o futuro da área esportiva, né? A área esportiva e o entretenimento, que, digamos assim, que antigamente o futebol em si ele não tinha tantos concorrentes, né? Porque a pessoa ia lá para o estádio para assistir o futebol lá e levava a família e se divertia. Hoje não. Além de ter outros inúmeros esportes, ainda concorria com a televisão, né? Com a sala lá, porque a pessoa ficava assistindo em casa. Então, os clubes tinham desafios muito maiores que não só apenas os que eram antigamente, que era levar a pessoa para lá. Né? E eu acho que a gente viveu desafios muito grandes na pandemia, mas para mim, o maior benefício na verdade, eu vejo 2. O primeiro e principal é que a gente percebeu que conviver com as pessoas é essencial, né? É verdade. E no momento que te tiraram isso, foi onde todo mundo literalmente enlouqueceu, né? E o segundo foi que como as pessoas que tinham hábitos de vida saudáveis superaram isso com mais facilidade. Então, eu vejo que esse mundo do esporte, e foi um dos fatores que me motivou a tirar o projeto do eixo do papel, é isso. Isso não vai acabar. As pessoas vão buscar cada vez mais um padrão de vida mais saudável eternamente, sabe? Porque essa é uma questão que não está mais em discussão, né? É certo, é atestado por qualquer estudioso que tu precisa se movimentar, tu precisa achar uma atividade que te dê prazer, que te desligue das outras coisas. Então, eu acho que esse ambiente, apesar da concorrência ser muito grande, a procura também entendeu? Então, é isso aí, a oferta da demanda e da procura que vai sempre reger aí os negócios, e a concorrência ela é só mais um fator aí no meio de tudo isso, né? Eu particularmente, eu sou apaixonada por esporte, né? Então, vamos aproveitar, vamos fazer um merchan aqui do Eixo. Fala um pouquinho, assim, eu hoje como mãe, né? A gente até estava comentando antes, uma das coisas que eu vejo que é muito legal lá no teu clube é que tem a sala Kids, né? O espaço ali. Que é, além de ser um espaço grande, enfim, que a criança pode brincar e se divertir, enfim, tá mais retirado também, tem a questão externa, que para a criança chegar até a parte externa, ela vai ter que percorrer um caminho grande, né? É difícil alguém não ver ela, então acaba favorecendo para o pai e para a mãe que gosta de praticar ou até mesmo que quer iniciar, né? É verdade. Acho que até foi o fator que mais chamou a atenção de todo mundo no final de semana, foi a tranquilidade dos pais que estavam frequentando o Eixo com seus filhos, sabe? O Eixo tem pátio, né? Que é uma realidade que não é... que muita criança que mora em apartamento, muita criança que mora em casa, mas não tem aquele gramado. E a gente... uma das nossas prioridades foi preservar a área externa. Ele tem árvore, ele tem... o trilho do trem, que não tem ovelha. Tem ovelha, cachorro. Então, a gente, em nenhum momento, a gente quis tirar isso. E a nossa ideia é só aumentar. Eu sempre quis ter um espaço que a família pudesse ir como um todo, sabe? Porque eu acho que o pádel tem esse negócio, né? Ele leva as famílias para lá e as famílias permanecem no clube por bastante tempo. Então, tu poder proporcionar isso para as mães, principalmente, né? Que delas ficarem aquela 1 hora dentro de quadra, em paz, jogando, concentradas, se divertindo, sempre foi um foco. Eu mesmo não sendo mãe, eu vejo o quanto que as mães se beneficiam desse momento e o quanto que o esporte é positivo também, né? Para te tirar a tua atenção de toda aquela rotina. Então, o Eixo ele vai manter essa característica. A nossa ideia é só aumentar. A gente tem a ideia de fazer um playground externo também, para as crianças poderem brincar. Então, fica o convite aí já, né? Para quem quiser conhecer o clube. Aí vai ser um prazer receber mães, pais, filhos e a família, cachorro, todo mundo que quiser ir lá. Vai ser um prazer. E tu comentou antes que tu tens um professor lá que ele fica disponível para quem nunca jogou e quer aprender? Exatamente. A gente tem o Dico que está aí.
ele é contratado do clube, então ele fica à disposição para quem nunca fez aula, quem nunca pegou na raquete, quem está começando, quem quer jogar em dupla, quem quer reunir 4 meninas e marcar uma aula para fazer um jogo-aula. Todas as possibilidades aí para quem já joga bastante tempo também, quer aprimorar a técnica ou vai jogar algum torneio, quer levar sua dupla para talvez desenvolver algumas coisas que não estão bem legais ainda no jogo, sabe? Ele fica à disposição. No Instagram do Eixo tem todas as informações, tu consegue chamar direto o pessoal do clube para já validar e já agendar as aulas experimentais. A gente ainda está no processo de agendar elas de maneira gratuita para quem nunca começou, para quem começou e nunca jogou, sabe? Então a gente não vai desistir das pessoas que não começaram ainda, porque parece que todo mundo já joga pádel, né? Mas a verdade é que não, que muita gente quer começar e só não sabe o caminho. Então a gente se coloca à disposição aí, o Eixo realmente quer trazer mais jogadores, quer proporcionar. Hoje até eu publiquei no Instagram um estudo que saiu sobre as pessoas que jogam esportes com bolinha, né? Com raquete, que a gente acaba desenvolvendo uma parte do cérebro que fica em desuso pela questão do raciocínio. E nesse estudo eles avaliaram a expectativa de vida das pessoas que jogam esporte com raquete. E é impressionante os resultados, até tá no Instagram lá, quem quiser ver. Vou dar uma olhada. E então, tipo, esse tipo de coisa dá um gás extremo, assim. A gente vê pessoas jogando pádel com 80 anos, 70 anos, atletas de alta performance com 40, 50 anos. Uma pessoa dessa idade, há 10 anos atrás, era praticamente uma inválida, né? Então, isso mostra que o esporte ele tem um benefício a longo prazo, a curto prazo. Eu comecei a jogar pádel porque eu tinha muita dificuldade de me concentrar em outras coisas e desligar dos meus problemas. E aí começaram a dizer, joga esporte de bolinha, que tem a bolinha, porque daí tu vai ver. E eu falei, da onde que isso vai dar certo, né? E é impressionante. Talvez a única hora do meu dia que eu desligo totalmente dos meus problemas é quando eu tô jogando pádel. E sem contar a questão da coordenação motora, tudo, benefício também para quem busca emagrecimento, quem busca condicionamento físico, para tudo. Eu achei bem interessante, o Regis estava comentando que uma família veio, se eu não me engano, acho que é 13 de maio, que era o pai, a mãe e o filho. 8 anos. E aí eles comentaram que eles estão agora no momento que eles estão praticando o turismo esportivo. Que aí eles olham onde tem torneio, né? E aí eles vão de cidade em cidade, aí eles jogam uma categoria com a mãe e uma categoria com o filho. Eu achei o máximo isso. E isso que é legal, porque assim, tu não tem uma idade, né? Todo mundo tanto joga. Que a dupla era o pai e o filho, né? E aí a gente até chamou a atenção de todo mundo, o menininho, porque ele era realmente pequeno, sabe? E quando eles perderam, acho que nas quartas de final, ele saiu tão feliz, porque ele disse que ele jogou... o gurizinho falando, ele disse, eu joguei tão bem, né, pai? E o pai dele, nossa, filho, tu arrasou, hoje foi o teu melhor, tipo, aquele estímulo, assim, aquele menino nunca vai parar, entendeu? Ele vai seguir a vida inteira buscando sempre melhorar, acho que essa é a chave. E é isso que é legal do esporte, né? Essa inclusão que faz, assim... Aquela família realmente foi assim, acho que o brilho do torneio ficou naquele menino. O avô dele que estava lá, que eu acho que ele é daqui, a gente conversou, trocou uma ideia ali. Eles estavam maravilhados de ver o clube, de ver as estruturas, de ver o quanto aquela experiência o dia passa, como ele disse, faz um tempão que eu tô aqui, eu nem tinha visto as horas passar, assim, sabe? Então foi muito legal. E eu acho que vale, assim, o convite, né? Para quem tá em casa, que não pratica nenhuma atividade física ou, enfim, quer fazer alguma coisa com a família até mesmo, né? Para começar. E como tu estava falando, não precisa ter raquete. Não precisa. Só vontade. Vai lá, sabe? Vai lá que tem um professor que vai ajudar, enfim, né? A gente fornece todo o material, né? Tudo que precisa para iniciar o jogo e também a gente fala bastante até tu te sentir seguro para te ter a tua própria raquete, para te escolher o modelo que tu quer jogar. A gente procura fornecer essa experiência completa aí. E depois, no momento que tu quiser, a gente também tem as pessoas para te ajudar a escolher uma boa raquete que vai te facilitar o teu jogo, uma roupa para te motivar. Entrando no Eixo, tem o kit completo lá. E sem contar também a questão da socialização, né? Também. Eu estava aqui agora pensando que desde o início a gente sempre
falou aqui que a ideia, né, do podcast é poder estimular as pessoas, é trazer um insight, é trazer uma transformação. E a gente já falou muito sobre questão da prática da atividade física, da boa alimentação, do sono, né? Que isso tudo favorece o teu dia a dia, para quem é um empresário, para quem é um médico, enfim, para qualquer pessoa. E eu estava pensando que tu comentou da questão da prática do esporte com bolinha, né? O quanto isso também é um insight, né? Para quem está em casa, talvez sem praticar nada, sem fazer nada, às vezes até estressado, num momento depressivo, enfim. Para sair, eu já passei por isso. Quando eu cheguei em Santiago, eu não tinha amigas, né? Tava chegando aqui, isso há 6 anos atrás, não conhecia ninguém. E o pádel foi o esporte, foi o meio que eu encontrei para poder fazer amizade, sair de casa, me relacionar. Ontem, né? até a gente estava jogando e uma menina nova que está aqui na cidade me disse que está aqui faz um mês. Ela saiu de lá ontem com 6 amigas novas. Ela disse, meu Deus, nunca foi tão rápido em uma hora, tipo, porque deu acaso, ela faz aula com o professor, que já orientou, as gurias jogam e tal, aí a gente já ligou pra ela foi. E isso acontece todo momento, entendeu? A pessoa, para quem tá começando, para quem já joga mais tempo, se tu tá na cidade há pouco tempo, tu já jogou em algum momento, sabe? É só tu ter a iniciativa de buscar, vai ter gente para te ajudar, vai ter gente para jogar contigo, vai ter não tem nenhum fator que impeça que isso dê certo, sabe? Se tu tiver vontade, vai rolar, vai dar certo. E aonde que fica o clube? O endereço do clube é na Tenente Rogério, número 380. É os fundos da Grossolo, filial da Oswaldo Aranha. Não tem erro. Colocou no Waze ali, se ficou na dúvida. Não é uma localização aqui no centro, mas como Santiago é pequena, é fácil de chegar. Não tem erro nenhum. Isso aí. A gente já está chegando no finalzinho. Eu vou pedir para você falar os conselhos, os principais conselhos que você daria para quem está pensando em empreender. Quem quer, enfim, ou está em casa e está pensando em empreender em alguma área, ou de repente até hoje trabalha, mas né, pensa em empreender. Que conselhos tu daria para essa pessoa? Eu acho que o principal é ter a certeza desse caminho. Eu acho que é importante tu pensar bem, porque é lindo o meio do empreendedorismo, é fantástico, ele fascina, mas ele exige. Então, eu acho que tu tem que pensar se tu tem como dedicar tempo para isso, se financeiramente falando, tu pode abrir mão de alguns luxos no momento que tu vai investir, porque o retorno não é imediato, na maioria pelo menos onde eu entrei, nunca foi de imediato, assim, os primeiros meses, normalmente tu investe mais do que tu recebe, então eu acho que é válido tu buscar dentro de ti até onde tu tá disposto a ir. O segundo, te informa a respeito do que tu vai fazer, o que o teu ramo de negócio que tu quer atuar exige, o que o mercado da cidade onde tu vai querer estar, se for físico principalmente, quais são as dores que existem. Não tentar inventar coisas que não cabem naquela realidade também é uma coisa importante, sabe? Tem, os micromercados têm umas limitações, digamos assim, que óbvio que tudo que é diferente tem muita demanda, mas assim, procura, pesquisa, estuda, sabe, o que tu vai fazer. Porque ao mesmo tempo que pode dar tudo muito certo, pode dar tudo muito errado e tu te frustrar. Tem um estudo que diz que em 10 anos, a cada 10 empresas que abrem, no decorrer de 10 anos, 9 não sobrevivem, né? Uma apenas que perdura todo esse tempo. Então, tu não vai ser o único se tu não der certo, sabe? A tendência, óbvio que se tu fizer tudo certo, a tendência é que tu dê muito certo. Mas o que eu falo é que talvez tu tenha que te reinventar nesse processo. Fazer de novo, começar de novo, mudar de estratégia. Então, para mim, os principais conselhos é estudar onde tu vai estar, onde tu estás se colocando e estar disposto a abrir mão de algumas coisas no momento que tu vai, empreender. E se eu pudesse ainda dar um terceiro, eu hoje começaria com alguma coisa online.
antes de ter a loja física, o ambiente físico. Porque o físico, ele te desafia muito mais, né? Ele exige muito mais de ti. E eu acho que hoje as redes sociais, elas te dão a possibilidade de verificar se é isso mesmo que tu quer. Testar. Entendeu? Testar. Essa é a palavra. Então, hoje, se eu tivesse que abrir um negócio do zero, eu buscaria alguma alternativa que eu pudesse começar online, talvez começar sozinha e depois ir indo em frente. Ou um caminho que eu também gosto bastante é o das franquias, porque elas te dão um norte quando tu é totalmente cru, sabe? Elas te dão um plano de marketing, elas te dão um estudo de mercado. De mercado, tudo, elas avaliam junto contigo, assim. Então, eu acho que esse buscar ajuda, tem o Sebrae que ajuda, tem organizações pagas que também fazem estudos e te fornecem. Não dá a cara tão a tapa mais, assim, porque hoje tem muito recurso para te saber aonde que tu tá se colocando, sabe? Antigamente era um tiro no escuro, realmente, né? Não tinha como tu saber. Mas hoje não precisa mais ser. Eu acho que tu pode se estruturar antes de abrir. Eu falo isso, não é uma coisa que eu faça na prática, porque eu já fui muito no escuro, sabe? Mas eu acho que para quem está começando, para não passar pelos perrengues que eu já passei, por exemplo, essa análise, esse estudo, eu acho que é bem positivo. E saber, como tu falou, que vai precisar trabalhar, né? Exato. Isso tem pessoas, às vezes... Eu já conversei com algumas pessoas que acham que empreender é a coisa mais maravilhosa do mundo, no sentido de... os 10 mitos do empreendedorismo, né? Que um deles é esse, né? O que tu vai ganhar mais do que tu ganha hoje, desde o primeiro dia. E que se tu trabalhava, digamos, 8 horas por dia, agora tu vai trabalhar menos. Esquece. Esse é o principal, assim. Mesmo que tu seja... proprietário de uma mega empresa, a tua rotina de trabalho de 8 vai para 24. Existe o benefício, né? Muitos. Existe. Infinitos. Mas existe o trabalho. E muito trabalho, né? Existe a gente já conversou aqui em outros momentos, o abdicar da família, né? Abdicar, às vezes, de uma coisa que tu gosta de fazer, de um lazer, porque... tem o período que tu vai precisar trabalhar e focar para a coisa de fato dar certo. Como o empreendedorismo ele surge normalmente de uma ideia que é tua, até tu vender ela para outras pessoas virem junto contigo, aquilo exige de ti, né? Não tem... É impossível tu te desvincular do teu próprio sonho, da tua própria ideia. Então, pelo menos até que isso se torne uma verdade para mais pessoas, é tu contigo mesmo ali, né? É verdade. E tu pensa em empreender em outras áreas? Olha, no momento, hoje, eu tô satisfeita, assim, mas, assim, como tenho essa veia, eu não vou te dizer que não, né? Porque a gente tem uma característica, como todo mundo sabe, dessa sede por trazer coisas novas. Tudo que surge na cidade, o primeiro lugar que vão é sempre ali no escritório. Surgiu um imóvel, que pode ser alguma boa empresa, eles vão ali. Legal. Tem uma franquia que quer vir para a cidade, eles vão ali. Agora mesmo a gente comentando como a rede hoteleira desenvolveu e falaram, olha, já tem espaço para mais algum lugar. Falaram, Gabi, por que tu não? Eu falei, não, calma, ainda não é o momento. Mas já ficou, né? Aquela pulguinha assim, tipo, não, que e tem realmente espaço. A rede hoteleira aqui em Santiago, não sei a região, Santa Maria agora está se desenvolvendo bem. Mas também, né? A Santa Maria precisou... como é que eu posso dizer? Precisou que se tornasse assim indispensável ter um outro hotel porque não tinha. E Santiago tem uma característica que, pelo que a gente escuta, ela é referência de passagem, assim. Porque apesar de não serem muitos os hotéis que tem aqui, eles são bem vistos pelo pessoal que viaja. Então, já existe uma demanda aí, até fica a dica para quem está ouvindo, que tem uma demanda nova aí que está surgindo. E tu sabe que eu fiquei bem surpresa. No penúltimo episódio, a Thaís, que é arquiteta, ela veio aqui, a gente estava comentando sobre o Hotel Origens, ali de São Luís, que é um hotel que foi aberto, enfim, obviamente que quem abre sempre tem a expectativa de que, né, esteja sempre lotado, assim, mas claramente eles também sabiam que poderia ter a possibilidade de não, mas, assim, surpreendeu bastante que o pessoal começou a ir lá, não só a questão da passagem, mas o pessoal começou a se hospedar final de semana, feriado, né? Então, para buscar uma coisa diferente também, então, né? Eu acho que talvez... Esse final de semana, por exemplo, a gente ouviu falar que estava tudo esgotado, porque tinha vários eventos aí na cidade
Então, isso é uma coisa muito boa, né? Sim, Sinal que a com gente está certeza, trazendo gente de fora que consome aqui em Santiago e deixa muito recurso aqui também, né? É isso. O Marcelo, o Peru, ele teve no último, a gente estava comentando, né, da questão que quando entra o dinheiro para a pessoa, enfim, para o negócio, não é só um que ganha, né? É todo mundo, é a cadeia, todo mundo tá ganhando. Isso de é alguma bom. forma, todo mundo se beneficia. Porque, né? por exemplo, tu teve o torneio lá, mas o pessoal que foi pro torneio precisava comer, precisava Se dormir, hospedar. né? Então, é todo mundo que tá ganhando. E ainda ter um fim de semana de climático meio confuso. Um dia tava frio, muita gente teve que comprar camiseta, então acaba que Tu sabe uma outra coisa que desde que eu vim pra cá, eu e o Regis, a gente sempre comenta é a questão do turismo, né? Porque tem algumas veias bem fortes aqui, tipo a questão do 20 de setembro, né? A Semana Farroupilha. São coisas também que caberia, né? De repente, eu acho que alguém olhar. Santiago tem um movimento bem positivo nos últimos anos e eu acho que isso não vai parar. Tanto que quando me falam, por que tu não sai daqui? Eu falei, não, eu quero trazer coisas novas pra cá, sabe? Eu não penso em porque tirar espaço, coisas daqui né? porque tem espaço. Essa parte do turismo, eu até fiquei pensando na questão do torneio, né? Se tivesse algo que as pessoas que estão lá, tivesse alguém que fosse pegar, levar, conhecer Santiago, né? Também, fazer um turismo, verdade. seria algo bem diferente. Tem a pra feira quem agora chega. também, né? Que traz bastante expositor e pessoas da região aí. A gente está vivendo um bom momento aí. Quem vive disso tá vivendo uma coisa boa, uma onda boa, assim, né? Uma onda azul aí, como falam, né? Uma maré azul. É verdade. Então tá, Gabriela. Eu não sei se tu queres deixar mais alguma mensagem, falar mais alguma coisa, enfim. Não, eu acho que a verdade, a minha ideia aqui, como tu me disse, acho que eu procuro sempre incentivar as pessoas, trazendo a minha realidade. Acho que quem me conhece sabe que tudo isso que a gente fala é o que realmente acontece dentro da nossa vivência, assim. Eu acho que o diferencial do empreendedor, que é uma coisa que eu aprendi e que eu vejo muito principalmente quando eu convivo com pessoas infinitamente maiores que eu, é que tu tem que sempre buscar gerar valor para aquilo que tu está fazendo, sabe? Que a tua empresa tem que procurar resolver as dores da população e ela proporcionar uma memória boa, porque é isso que vai fazer com que os clientes voltem. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa assim, eu diria que quando tu estiver falando do teu negócio, quando tu estiver trabalhando no teu negócio, procura proporcionar uma experiência boa para o teu cliente, porque provavelmente ele vai voltar infinitas vezes e vai levar o teu nome junto com ele e vai fazer o possível aí para que tudo dê certo, porque como que nem me dizem da Fest, né? Ninguém quer que a festa acabe, né? Todo mundo quer vida longa. Então, os clientes me ajudam. Eu procuro que eles se sintam bem e estejam bem lá e se divirtam e aquele momento que eles fiquem ali conosco seja o melhor possível, justamente nessa expectativa de gerar memória, gerar uma experiência positiva para que eles sempre voltem e consumam dentro da tua empresa e levem o teu nome. Que é a tal da jornada do cliente, né? Essa mesmo. E que muitas vezes as pessoas não olham para isso, né? Eu acho que essa é uma coisa, né? Uma coisa essencial. Se o teu foco for o teu cliente, provavelmente tu vai dar certo. Talvez tu demore um pouco mais, porque é um processo bem difícil, mas ele nunca dá errado, né? Porque, afinal de contas, a gente vive em função deles, né? Eu acho que se eu pudesse falar algo assim para alguém, não peca na jornada do cliente. A jornada do cliente define tudo, né? Tu tem que resolver o problema dele, né? Ele te procura normalmente com alguma demanda. Então, tu tem que entrar ali e resolver. Da maneira que tiver ao teu alcance. Porque um cliente satisfeito, a tendência é que ele... Ele é a tua melhor propaganda, né? É verdade. Então tá, Gabriela, como é que as pessoas te encontram? Se quiserem fazer negócios ou, enfim, trocar uma ideia. Agora, a minha rotina se divide entre o escritório central ali, que fica no Posto Central, que é um dos mais tradicionais aqui da cidade. A gente está sempre por ali, tanto eu quanto a minha mãe, que também é uma pessoa que vai poder ajudar aí muita gente. Ou vai me encontrar no Eixo lá, que também está dividindo os meus outros turnos. E fico à disposição aí para quem quiser, Instagram, rede social, aí a gente adora, essa troca de informações aí faz parte do meu dia a dia.
E eu faço questão aí de ouvir e no que eu É puder sempre ajudar. bom, né? Então tá. Obrigada por Eu que te aceitar o agradeço. convite, estar aqui conversando com a gente, trazendo um pouquinho da tua jornada, enfim, né? E espero que quem está assistindo também Se beneficie, exatamente. Essa é a ideia, né? Eu que te agradeço. Então tá, pessoal, até o próximo episódio. Obrigada. E lembrando, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até o próximo. Um abraço.